Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nesta aula nós vamos tratar de pontos importantes do planejamento do nosso programa de treinamento, que vai ser a definição do calendário esportivo, também alguns aspectos da importância da individualização da carga e também da organização dos objetivos do nosso plano de treinamento. Quanto à definição do calendário esportivo, existe uma sequência que você pode ajustar, é lógico, mas que tem que ficar bem claro que é interessante prever ou organizar com uma certa antecedência as provas, de maneira que eu possa organizar os treinamentos para cada uma dessas provas. Eventualmente, a gente encontra uma prova por convite, enfim, a gente inclui uma prova que não estava programada e transforma o que era um treino numa prova. Mas é diferente eu participar, organizar um programa de treinamento, que é o foco desse nosso curso para a corrida de rua, eu organizando com antecedência as provas que eu quero participar, porque assim eu consigo definir os períodos que eu tenho para cada treinamento, para cada prova que eu vou participar. Um roteiro simples é eu consultar sites de prova. Então eu posso já ter uma prova tradicional que eu gosto de participar, então eu já parto daquela como a principal. Ou se não, eu consulto sites que são especializados em divulgação de provas e vou estabelecendo então para no espaço dos próximos 3 meses quais são as provas que eu quero participar. Então eu seleciono algumas, depois vou definir a prioridade. Então, dentro de 3 meses, eu selecionei 4 que eu quero participar. Qual é mais importante? Qual que é a segunda? Então, vou atribuindo graus de importância. Por quê? Porque eu não posso pensar em preparar e estar 3 meses na melhor forma física. Tem que organizar o prazo do plano de maneira que eu chegue nas melhores condições para a prova principal. E as outras eu vou participando com o intuito de, claro, tentar o melhor, mas sabendo que o programa está organizado para o melhor rendimento naquela prova que eu escolhi. Então, o calendário esportivo tem que ser configurado por a escolha das provas, a definição das prioridades e o plano de treinamento o prazo de treinamento para cada uma das provas. Um plano individualizado. Quais as vantagens que eu tenho quando eu organizo um treinamento e eu faço ou recebo um treinamento individualizado para o meu objetivo e para o meu nível? Individualidade biológica. Eu respeito essa individualidade. Eu tenho uma oportunidade de definir a carga de treinamento específico para os meus objetivos e as limitações que eu possa ter na hora do treinamento. Então, se eu pegar um treinamento pronto, sem ajustar, sem individualizar para a minha realidade e para o meu nível, eu corro o risco de ter um excesso de treinamento ou, quem sabe, até mesmo um treinamento abaixo do que eu preciso, do que eu posso. Então, individualidade é respeitar o que cada um tem como característica para aguentar o treino. Aproveitar a progressão da carga de treinamento. Então, se eu começar com uma carga mais próxima da ideal para o início do treinamento, isso já partindo da fase do diagnóstico, eu já começar com o treinamento pronto e recebendo alguns ajustes, é diferente de eu começar um treinamento com uma carga de treinamento que não foi pensada para mim de acordo com o meu diagnóstico, de acordo com as minhas possibilidades iniciais. Então, eu recebo uma carga de treinamento muito além ou muito aquém do que eu preciso. Depois, com o tempo, eu vou ajustando, mas os ajustes são maiores do que se eu começasse o treinamento com uma carga individualizada, baseada nos meus resultados, nos meus objetivos, na prova-alvo. Isso já aproxima mais a carga. Vai precisar de ajustes? Vai, mas é mais próximos do que eu realmente preciso. Como sugestão, eu prefiro fazer um treinamento que ele comece mais baixo do que o atleta consegue aguentar e aos pouquinhos ele vai dizendo, eu achei que eu posso mais nesse treino, nesse tipo de treino eu vou mais. Ajustar para cima é melhor do que eu colocar um treinamento muito forte. Às vezes a carga acaba sendo arriscada, sendo prejudicial e eu preciso esperar
um tempo de recuperação. Se eu botar um treinamento, colocar um treinamento um pouco mais leve do que ele aguenta, eu posso ajustar sem perder tempo de treinamento. Também as vantagens do plano individualizado é direcionar adequadamente as direções do treino, que é capacidade, potência, de acordo com a prova e de acordo com a característica. Isso é uma vantagem do plano individualizado. Por quê? Porque eu ajusto as cargas, eu ajusto a intensidade, o volume e o prazo de objetivos para cada um dos meus atletas. Eu posso ter uma estrutura pronta de corridas de 10 quilômetros, então eu tenho 5 atletas. A grande parte do programa, eu como treinador organizo, é parecido para todos. Então, atletas intermediários, a estrutura é parecida. Mas na hora de quantificar a carga baseado nos resultados, no diagnóstico, eu individualizo a carga e respeito o que a gente conversou, e acaba dando as direções corretas para o que o atleta precisa. A individualização da carga, então eu monto o plano, então a montagem do plano, os testes físicos que nós já vimos algumas sugestões, mas fica aberto. Definição do volume e intensidade iniciais, então já tenho a estratégia pronta, eu só ajusto ali conforme os resultados. Então para o atleta A vai ser a carga, distância, volume, para o atleta amador, para o atleta intermediário, o atleta B é um atleta avançado, ele vai receber uma carga de treinamento com volume e intensidade para ele, e assim vai. Dessa maneira eu individualizo a carga de treinamento. E isso vai permitir a calibragem da carga após as primeiras ali, uma semana de incorporação, enfim, uma semana ou duas que eu vou ajustando as cargas até encontrar a carga inicial mais adequada. Esse é um sentido que a gente pode, de maneira geral, um passo a passo interessante. Então, como a gente falou, essa integração entre volume e intensidade, que é a carga de treinamento, entre os componentes da carga de treinamento, ele permite uma ondulação durante o período de treinamento que vai favorecer a melhor forma física no período da minha melhor competição. Então, se eu tenho uma carga inicial, se eu tenho um programa individualizado, eu tenho uma carga para início, uma carga no meio e uma previsão de carga no final. Vai sendo ajustado de acordo com os testes de controle, mas eu já tenho uma programação porque é individualizado, ou seja, a evolução vai respeitar os rendimentos de cada um. Eu não vou fazer um programa fixo para todo mundo, ele pode ter a maior parte da estrutura parecido, mas a avaliação, os testes vão dando o caráter individual da carga. Definição dos objetivos. Então, objetivos, isso é um autor que eu acho interessante, que é o professor Machado. Ele dá uma definição bem interessante. Nós podemos ter superação, evolução e performance. Então, é uma maneira de deixar bem claro, bem fácil de entender para o atleta. De maneira didática, os objetivos no programa de treinamento é desenvolver, manter e recuperar os padrões de desempenho. Mas para facilitar e tornar mais ele observar e ter uma noção já bem prática, podemos colocar como superação, evolução e performance. Superação, ele vai realmente encontrar aquela distância, então podemos imaginar uma prova de 21 quilômetros. O atleta não participou ainda, é a primeira, então a preparação dele é para completar a prova, então ele vai superar aquela distância, então vai completar a distância, vai participar. Isso é o objetivo de superação do plano dele, então vai ser estruturado para ele completar a prova. Evolução, ele já participou alguma vez dessa prova e ele quer baixar tempo, melhorar a classificação, melhorar a distância, ele vai tornar mais especializado, quem sabe, naquela distância, então é uma evolução dos resultados, dos objetivos. E a performance é quando ele já costuma participar daquelas distâncias, ele está aumentando a especialização naquele objetivo, e ele é um atleta, pode ser um recreativo avançado ou até mesmo um atleta que disputa algumas posições. Aumentar o rendimento, isso tudo torna performance. Então, eu estabelecendo um treino para superação, eu já sei, ou já deixo bem claro uma metodologia que vai ser organizada para completar, e evolução para baixar o tempo em si, acaba tornando mais atrativo a preparação. Bom, estes são uns dos aspectos a serem considerados no planejamento.
que vão dar um caráter mais especializado do plano. Por quê? Se eu simplesmente pensar, o atleta não entender que aquela sessão que ele está fazendo numa quarta-feira faz parte de uma semana de treinamento, dentro de um mês de treinamento, dentro de um período de 3 meses, por exemplo, de treinamento, ele acaba muitas vezes não entendendo que aquele dia ele vai fazer um treino regenerativo, que é mais calmo, que é mais realmente para recuperar, e ele vai fazer um treino mais forte porque ele está se sentindo bem, mas na verdade ele está saindo daquela programação. Esse é um dos pontos interessantes do plano de treinamento, é entender que eu preciso respeitar a programação e isso vai levar ao resultado mais favorável, melhor desempenho, que é nas provas que eu preciso. Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.